Você gostou da minha ideia de eu deixar o microfone aqui, Oséias? Por que a gente não testa então, hein? Bota por aí, tipo Silvio Santos. Hein? Eu sei que teu desejo era outro, que esse eu tenho microfone que, Paulo, não esqueça de ficar, tem que falar no microfone mais ou menos na direção da logomarca lá, do Waivar. Estamos aqui, como eu já dei o spoiler, com o Paulo Bedin, que é um cozinheiro. E aí depois você vai se apresentar melhor do que eu vou te apresentar, mas ele recentemente voltou de Lyon, na França, onde foi participar de uma competição mundial e que a gente já vai dar detalhes, mas antes eu preciso agradecer a presença dessa figura iconoclasta, que também voltou da França, né, Oséias? Acabei de voltar da França. O que você foi fazer lá? Você foi ver o Paulo lá competindo? Estava numa das maiores feiras do nosso segmento, que é Cial. Acontece de 2 em 2 anos. Feira gigantesca lá, que depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu estava trabalhando lá. Então a gente vai marcar um podcast que eu vou te entrevistar para você contar sobre esse seu trabalho. Só um dado curioso, não sei se tu voltou antes da França, eu acho, né? Eu voltei em setembro. Ah, tá. Então eu voltei agora quinta da semana passada. Só uma curiosidade, tá? Já que a gente está na França, Sim. O primeiro dia da feira, são 5 dias da feira, eu fiz a feira a pé, indo em todos os estandes, todos os corredores e não voltei em lugar nenhum. Entrei e saí simplesmente caminhando sem voltar a lugar nenhum. 27 quilômetros. Para fazer a feira inteira, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa feira que acontece de 2 em 2 anos. Tudo isso para ele dizer que ele não é sedentário, que ele é um atleta. Bom, parabéns, Oséias, muito bem. Que bacana. Tô cansado até agora, mas vamos falar do Paulo, cara. Vamos, nosso convidado. Antes eu preciso agradecer a Gold, a Dani lá na Gold. Dani, você é demais. Nicolas, Atos, Martina. A galera toda, a Martina, o Rodrigo, o Maurício, toda essa galera que a gente ama na Gold, obrigado por estarem junto com a gente aqui na Xepa no Ar. Se não fosse por vocês, nada disso estaria acontecendo. E também o Bom Gourmet. Bom Gourmet, né? Bom Gourmet que nos hospeda, Bom Gourmet que nos recebe aqui na Casa Miller, o Bom Gourmet que tá colocando esse cafezinho aqui pra gente tomar, gostoso, quentinho. E o Bom Gourmet que me coloca em contato com pessoas como o Paulo, que hoje veio aqui, a gente já começou a te apresentar. Meu caro, eu acho que a gente vai ter muito mais para falar além do que esse concurso, mas eu preciso abrir querendo entender o que aconteceu que você realmente chamou nossa atenção para a gente convidar. Você participou, é um concurso mesmo, Paulo? Isso, boa tarde. Meu nome é Paulo e há 2 anos e meio atrás eu venho participando, vivendo e respirando competição de educação profissional. Eu comecei lá em Maringá, quando eu ainda estudava lá no Senac. Você é de Maringá? Eu sou de Jandaia do Sul, tá. Que é lá ali pertinho Isso. Como em Jandaia não tinha faculdade, não tinha o curso que eu gostaria, eu mudei para Maringá para poder fazer a faculdade e lá eu comecei a minha vida profissional com a gastronomia. E durante esse período eu conheci as competições, que foi uma coisa assim que mudou totalmente o rumo da minha vida, do que eu estava fazendo para o que eu iria começar. E, bom, participei de uma etapa regional que foi representando a cidade de Maringá. E ganhando essa etapa, eu comecei os treinamentos para uma etapa nacional, que nisso eu representaria o Paraná com mais, se não me engano, 13 ou 14 estados que participariam das competições Senac de Educação Profissional da etapa nacional. Então, só para a gente conseguir mensurar melhor essa história que você está contando. Sim. Quando você ganhou a etapa local, né, estadual, foi? Isso, estadual. Você derrubou ali quantos competidores? Aqui eram eu e mais 2 competidores, a gente era em 3. No Paraná? Isso, no Paraná. Tá, sabe de onde que eles eram? Tinha um competidor de Curitiba e uma competidora de Foz do Iguaçu. Bacana. Sim. E a competição era na área da gastronomia, especificamente? Sim, isso, exato. Tudo
tudo de competição que eu participei era envolvido com cozinha. Excelente, perfeito. Enfim, o Senac tem várias áreas de conhecimento, né? Sim, é só para a gente circunscrever, né? Então, tudo que a gente vai falar é competição de gastronomia. Isso, ligando a isso, o Senac também participa com outras ocupações, desde a área de beleza, de saúde. Tem jeito aqui na área de beleza? Tem como dar uma acertada aí ou nem tudo se resolve lá no Senac? Olha, dá pra gente levar pra nossa medalhista de ouro da World Skills pra ela... Tem milagreiro lá? Vamos ver o que ela consegue. Tem milagreiro lá? Pegar fora de esquadro. Pra ela ganhar a competição ali, ó. Pegar fora de esquadro. Tem que salvar a alma, cara. Esquece. O problema dele é outro. Tem que salvar a alma, velho. Esquece. Olha, pra quem não está nos assistindo, só está nos ouvindo, o Oséias começou a apontar para mim que ele tá perguntando se alguém dá um jeito na minha feiura. Mas vamos continuar, Paulo. Vamos lá. Aí você estava contando que você foi para a etapa nacional. Isso, aí passei da etapa regional com os outros competidores de Foz e de Curitiba e comecei os treinamentos para a etapa nacional. Durou mais ou menos ali 1 ano, todo esse tempo de preparação. E essa etapa aconteceu há quase 1 ano atrás, foi em 25 de outubro que ela começou lá em Vitória, no Espírito Santo. E também foi uma semana de competição que eu tive com esses competidores do Brasil inteiro. E lá foram escolhidos, não só da cozinha, mas também das outras ocupações, os 7 que representariam o Senac na World Skills, que aconteceu em Lyon esse ano. Perfeito. Então agora, de novo, eu vou voltar um pouquinho com você. Vamos nos ater à tua parte, né? Que é a gastronomia. Você falou em 14 competidores, era isso? 14 estados diferentes? Isso, são 13 ou 14 estados. Como era essa, que você falou em 1 ano aí, de preparo e tal, mas o que é avaliado nessa etapa nacional? Vamos falar já da etapa nacional. O que se avalia ali? As competições, ela busca assim, avaliar desde a performance do competidor, como ele se comporta na cozinha, a maneira que ele trabalha, a parte de organização, a parte de higiene, segurança, tudo que envolve um cozinheiro que... todas as habilidades que ele precisa para ser um bom profissional. A competição não busca avaliar só o prato final que esse cozinheiro entregou. A jornada toda, que legal. Sim, desde assim, a entrada desse competidor na cozinha até o produto que ele entregou e a saída dele, deixando o seu local de prova organizado. Então, a praça. Sim. Tá. Né? Como que cuida do próprio equipamento, ferramenta de trabalho, exato, né? Uma tudo faca adequada, bem amolada, afiada. Sim, tudo isso a gente trabalha com uma planilha de avaliação, é uma planilha imensa que tem desde critérios objetivos, critérios subjetivos, que avalia se ele utilizou uma faca correta para fazer uma desóssea, se ele utilizou o forno da melhor maneira para estar coccionando algum alimento. Então, tudo isso são pontos que contam muito para a gente quanto competidor. Isso conta tanto quanto a parte de entregar um bom produto final, entregar um prato saboroso, um prato técnico. Dentro dos temas que eles devem ir passando ao longo dessa jornada. Mas eles passam alguns temas? É que eu faço a pergunta e o André afirma. É uma pergunta, eles passam alguns temas? Sim, a gente trabalha nas competições a gente chama de projeto teste. Na competição? Isso. O que é esse projeto teste? É um documento que ele vem descrevendo tudo que a gente deve fazer durante os dias de prova. Louco. Por exemplo, no primeiro dia... Um roteiro a seguir? Sim, vou tentar lembrar o da etapa nacional. No primeiro dia a gente tinha um momento de mise en place, que é aquele momento que a gente pode preparar coisas para usar nos outros dias de prova. Explica para quem não sabe o que é o mise en place, por favor. Um mise en place é aquele momento que a gente começa a fazer toda a separação de ingredientes que a gente quer para uma receita. Se a gente vai fazer um bolo, a gente precisa da farinha, dos ovos, do açúcar, o fermento, talvez um chocolate, um cacau. E é muito mais
prático a gente separar tudo isso antes de começar essa receita do que começar essa receita e fazer. Primeiro eu pego o ovo, aí eu vou sair buscar a farinha, aí Isso. acabou o açúcar. Perde eu o tenho que ir no tempo de mercado. uma etapa porque estava correndo atrás de algum Exato, ingrediente. então Ou esquece, né, também. O mise en place ajuda a se lembrar, porque tá tudo ali, né? isso ajuda a gente. Né, ó, né foi a pergunta. Parabéns. Isso ajuda a gente, antes de começar uma receita, ver se já tem tudo. Pra não ter que começou, aí eu vou ter que parar pra ir no mercado. Mise en place. Então daí ele te Não, dá, isso fica lindo. ele te deu o roteiro ali, então. Isso. E nesse primeiro dia a gente tinha a oportunidade de produzir coisas que poderiam ser utilizadas nos outros 2 dias de prova. Tá. Mais a entrega de um prato vegetariano no final das 4h30 de prova. Então a gente tinha todo esse período para, se eu quisesse fazer alguns cortes de vegetal que eu vou usar só lá no último dia, eu poderia fazer nesse momento. Então esse era o roteiro do primeiro dia de provas. Tá. O segundo dia eu tinha que fazer uma entrega de prato com miúdos, com vísceras bovinas. Então eu tinha que escolher utilizar entre coração, fígado, língua e a bochecha. E esse prato tinha que ser uma entrada quente, acompanhando um molho e algumas guarnições de livre escolha, que daí eu poderia escolher o que colocar. Mais um prato principal utilizando camarão. Então... Ô, louco. Vísceras bovinas e camarão. Não, cada um era o de vísceras e o de tá. camarão era outro. Tá. Então, nesse segundo dia, eu tinha que preparar esses 2 pratos, utilizando o máximo de O que você técnica. usou de víscera? Eu utilizei o coração e o fígado. Olha Boa. Foram... A bochecha a gente teve muita dificuldade de encontrar aqui, não foi a gente não conseguiu encontrar de maneira alguma. Então a gente optou pelo coração, que foi algo que surpreendeu a gente de certa maneira. A gente conseguiu transformar ele ali em um produto muito bacana. E o fígado também. O fígado a gente trabalhou da maneira mais clássica, tentando lembrar o fígado acebolado, que é algo Clássico, bem delicioso. clássico pra gente. Nutritivo. Sim. Altamente Ô nutritivo. Paulo, e quando você fala a gente, você sempre trabalhou com equipe junto com você? Na competição eu trabalho sozinho, quem compete sou eu sozinho, mas nós temos um time que auxilia em todo esse desenvolvimento dos pratos, melhorar essa performance como competidor, que é o meu treinador que trabalha junto comigo às 8 horas de treino todos os dias. É aí que Trabalhou eu queria comigo. entender melhor. Como é que é essa dinâmica? Como é que o Senac... Porque é o Senac que está promovendo, você está sendo preparado dentro do Senac, quer dizer, me parece ser uma competição praticamente de dedicação integral. Sim. Né? Não é uma competição que você passa 2 horas no estúdio. Não. É uma competição que você está diariamente, por muitas horas, sendo preparado para ser o melhor, né? Isso. E aí, como é que se dá essa parte didática do processo? Na competição, eles tentam aplicar ao máximo tudo que é aplicado dentro da sala de aula. Então, desde a parte de bases, a parte de técnicas, porque é o que a gente precisa mostrar na competição. A competição é uma maneira de, talvez, reafirmar tudo aquilo que a gente viu em sala de aula. Por isso que a gente tem um instrutor, eu tinha um instrutor que ficava comigo às 8 horas de treino por dia, 8, 9, 10 horas, enfim, quantas fossem necessárias, para estar me auxiliando e dizendo o que eu precisava melhorar, o que não estava saindo bem feito como deveria, para que a gente conseguisse entregar o melhor resultado possível. E esse instrutor te acompanhou ao longo do processo inteiro ou não? Ia mudando? Para a etapa regional era um instrutor lá de Maringá que me acompanhou, e quando eu mudei para cá, durante o treinamento da etapa nacional e da etapa internacional, foi esse instrutor aqui de Curitiba que teve comigo. Podemos falar os nomes deles? Claro. Quando eu estava em Maringá era o André André Lourenço.
Sim, ele... Professor do Senac de Maringá. Isso, instrutor lá do Senac Maringá. Aqui em Curitiba eu comecei com o Caio Trevisan, que era inicialmente ele que estava à frente das competições durante os últimos 5, 6 anos. E depois de um período ele acabou trocando de função e eu comecei com o Adriano, que também era um instrutor que já tinha uma certa vivência com competições, então ele foi escolhido para estar dando continuidade nesse processo. E quando eu passei para a etapa mundial, eu tive o auxílio que a gente chama de expert, que era a Ana Loureiro, que ela é do Senac do Rio Grande do Sul. Ela é uma pessoa que fica responsável pelas competições em nível nacional. Ou seja, ela que desenvolve toda essa etapa nacional das competições que aconteceu em Vitória e que vai acontecer agora no próximo ano. A gente não sabe o local ainda. Então, agora, de novo, voltando à etapa nacional, a gente entendeu um pouco mais do formato. Achei muito interessante essa questão da vivência contínua, né? Sim. Achei incrível essa experiência Total. dele. Surpreendente até, né? Por imaginar, né? Uma muito carga horária parabéns pro puxada, Senac, diária, impressionante. Parabéns pro time do Senac, porque estão desenvolvendo aí alguns profissionais bacanas. Você daí então ganhou de 14 estados, 13 estados? Deixa eu só fazer uma interrupção, André, desculpe. Terceiro dia, o que rolou? Tá, O segundo dia você fez miúdos e o prato camarão. com vísceras e o camarão. No terceiro dia era uma entrada fria que a gente precisava utilizar a técnica de farce ou terrine, que é uma técnica assim clássica, bem antiga, que antigamente eles usavam para fazer um armazenamento das proteínas. Comida de rei. É mais ou menos isso. E aí a gente tinha que usar essa técnica utilizando a codorna. Então eu fiz um patencrote de codorna, que é essa farsa envolta em uma massa, que daí quando a gente assa ela fica um vão entre a massa e a carne, e a gente completa com uma gelatina que se chama aspic, que é uma gelatina feita com caldo de carne, caldo bovino, de codorna. Mais uma sobremesa, que daí nessa sobremesa tinha que conter o café, o cumaru, que é a fava tonka, baunilha do Cerrado, e a castanha do Pará. Então aí a gente desenvolveu essa sobremesa. A sobremesa assim foi que teve um diferencial, porque querendo ou não, eu tive uma avaliação muito boa dela. E foi algo que fez uma baita diferença na minha nota final. E no quarto dia a gente tinha eram provas rápidas de técnica versus agilidade, que envolvia técnicas de corte, de limpeza de proteína, tudo coisas assim, coisas rápidas. Eram provas que o povo adora ver. Sim, de 3 a 5 minutos ali deu tempo, o ingrediente executou, se fez, entregou, pontua, se não entregou, não pontua. Agora, os pratos produzidos era de escolha de vocês ou a comissão organizadora que dizia, hoje você tem que fazer isso? Eles davam, igual eu te falei, esses ingredientes obrigatórios, técnicas obrigatórias, a gente tinha a liberdade para desenvolver. Todos tinham que trabalhar com os mesmos insumos, mas a receita desenvolvia... Aí o caminho que cada um escolhia era o teu mentor estava contigo lá ou não? Daí tu tá lá dentro, aí se vira sozinho? Não, ele estava assistindo, mas depois que eu entrei pro meu box de prova, a gente não tinha contato. Aí já era, pegou o coração de boi e se vira. Aí você sozinho e os competidores, cada um no seu próprio cada box. Um do seu... Que aí, então, retomando, eram 14 na etapa nacional, contando contigo. Contando comigo. Por que 14, assim, e os outros estados do Brasil, como é que é? Alguns não têm, Senac ou... Todos, até onde eu sei, o Senac ele está em todos os estados. Todas as unidades federativas. Sim, mas não são todos os estados que veem essa... Não sei te dizer uma necessidade de participar da competição. Fechou 14. Sim.
Tá. Mas é sempre aberto para, se no ano que vem um estado novo queira participar, a competição vai estar de portas abertas para que venham cada vez mais estados estejam participando. Tá, aí você estava contando que você, vamos dizer assim, né, num jargão, você derrubou 13 competidores na etapa nacional, perfeito? De certa forma. E aí você falou da sobremesa da terceira e última etapa da etapa nacional, foi isso? Isso. E que era uma sobremesa que teve um peso grande na tua vitória, na tua leitura aí, certo? Sim. E você falou que você usou a baunilha do Cerrado, né? O café, que você usou um café paranaense? Repete que ele já esqueceu tudo. Não, agora só para você usou um café paranaense. Olha, infelizmente no dia a gente não conseguiu, porque como era a comissão assim da competição que fazia toda essa seleção de insumos, a gente não conseguiu levar o nosso próprio café. Certo. Mas nas vezes posteriores que eu executei essa sobremesa aqui, eu sempre utilizei dos nossos produtos locais. Aí é que eu queria chegar aí, sabe? Tem a questão da técnica que a gente falou tanto, etc. Você tinha liberdade para trazer os produtos que você quisesse a partir de uma pesquisa de fornecedores, ou como é que foi essa? Houve uma livre escolha ou não? Eles mandavam meio que um kit, já tinha ali? Como é que funcionou isso? Eles mandavam para a gente uma lista de insumos. E em cima dessa lista e desses produtos disponíveis, a gente poderia fazer o nosso processo criativo. Dependendo de algumas coisas, a gente poderia solicitar e eles adicionavam nessa lista, mas se fossem coisas muito longe do que estava nesse projeto, daí a gente não tinha essa liberdade. Mas eles que determinavam o que a gente poderia isso. Mas é um negócio de altíssima criatividade, né, André? Sim, porque assim, tá aqui, o cara só te dá a estrada, né? Daqui para frente você se vira, quer dizer, competidor tem que ser criativo, claro, além de toda a técnica, obviamente, né? Sim. Mas você vai pensar o prato do início ao fim, a verdade é essa, né? Com certeza. A responsabilidade é 100% tua, né? Não tem nem um ombro para chorar, né? Não tem. Vai na bancada, na tua estação e se vira. Isso. Eles mandam esse projeto a gente recebe com 3 meses de antecedência. Então a gente consegue treinar, desenvolver esses pratos durante esses 3 meses. E faltando, se não me engano, 1 mês, a gente envia essa lista. E lá no dia, quando eu for fazer a prova, esses ingredientes vão estar separados na quantidade que eu pedi. Perfeito. Como que é julgado isso, Paulo? Tem uma comissão julgadora do Senac? Sim. Enfim, como que funciona o processo de avaliação? Os próprios treinadores, eles fazem a parte de avaliação objetiva da competição, que é aquela parte que enquanto a gente está cozinhando. Por exemplo, se o competidor utilizou a tábua correta para cortar uma carne, se ele cortou a carne na tábua vermelha, o peixe na tábua azul, essa parte. Se ele lavou a mão ao trocar de atividade, se ele higienizou a bancada ao trocar de atividade. Chega nesse nível de detalhe. Sim. Absurdo, hein, André? Bem forte mesmo. Os nossos treinadores são os avaliadores que ficam responsáveis por essa parte. E existe um júri cego que faz a prova a degustação dos produtos. E aí, então, você finalmente passou para a etapa mundial. Isso? Partiu Lyon? Isso. Antes disso, a gente teve bastante trabalho durante esse quase 1 ano também de treinamento para... Já sabendo que você iria para Lyon, certo? Você já era o depois disso vencedor nacional. Não tinha mais um ano de preparo para Lyon. Mais um ano. Vai vendo, tá parecendo uma competição. Preparação para a Olimpíada. Roland Garros aqui. É Olimpíada. E aí você finalmente, então, passou 1 ano se preparando. Isso. Obviamente, né, ali no Senac com os instrutores. Sim. E aí? A gente, de novo, porque outra vez para esse treinamento a gente buscou montar um time
para que pudesse otimizar ao máximo os processos de criação e desenvolvimento de pratos para a competição. Porque nós sabíamos que seria um tempo muito curto quando saísse esse projeto teste entre o projeto e a data da competição. Seria apenas 6 semanas. Então nós buscamos desenvolver ao máximo e aumentando assim um repertório técnico que a gente chama para ter muitas cartas na manga, para que quando saísse o projeto a gente já tivesse muita coisa desenvolvida e não ter que começar algumas coisas do zero. Então a gente convidou um docente do Ceará, que era o Matheus, que é um cara que tem uma baita experiência com confeitaria. Então ele auxiliou muito a gente nessa parte. A gente tinha o Vinícius Pires, que é o Vinão, que ele é de São Paulo. Ele já trabalhou em restaurante estrelado Michelin no Brasil e fora, o mundo afora. E também participou do Bocuse d'Or, que é uma competição assim, de um nível um pouco mais elevado, um nível mais profissional ainda do que a WorldSkills. E a gente tinha o Thiago, que era um docente do Rio Grande do Sul também, que tem uma expertise muito grande na parte de organização, de fluxo de trabalho, que é uma coisa que conta muito nesse processo. Mas a expert da ocupação, que é a Ana Loureiro, que é lá do Senac do Rio Grande do Sul, que também teve nesse trabalho, dando esse apoio, com toda a experiência dela de mais de 10, 12 anos trabalhando com a WorldSkills. E com esse time a gente conseguiu desenvolver muita coisa que quando saiu o projeto teste, nós conseguimos usar isso de cara sem ter que desenvolver muita coisa do zero. E durante esse processo, todos os competidores eles são escolhidos para alguma atividade em outro país, alguma viagem, para que possa fazer uma prévia da competição. Em maio eu fui para a Austrália participar também de uma competição que chamava Global Skills, que era uma prévia da WorldSkills. Certo. E lá tinha, se eu não me engano, não vou lembrar quantos competidores que tinha. E a gente foi para participar dessa competição para ter a experiência de uma viagem longa, de trabalhar depois de 15, 16 horas de voo, de estar em assim, um lugar com fuso horário diferente. Totalmente diferente, porque a Austrália era um lugar que o fuso horário dava 14, se não me engano, 14 horas de diferença. Então, assim, a ideia dessa viagem, dessa competição era ver o quanto a gente estava preparado para esse momento, esse pós-viagem, chegar já para competir. E também para ter uma vivência de competição internacional, de estar ali lado a lado com competidores que também foram para a WorldSkills. Então foi um momento bem importante, bem marcante também nessa trajetória. Bem interessante isso que você contou. E aí então, depois desse 1 ano mais ou menos de preparo, você se tocou para Lyon para competir com quantas pessoas dentro da etapa da gastronomia? Lá em Lyon a gente tinha 44 países competindo na cozinha. Que doideira. Era assim, gente do mundo inteiro, de assim, todo lugar que você imaginava tinha alguém. Era uma coisa assim, era incrível você estar ali lado a lado com pessoas do mundo inteiro, podendo conversar, podendo estar trocando essa experiência de tentar conhecer um pouco da história, da cultura, de como que eles também se prepararam para essa competição. O Paulo, ali é um ambiente de competição, né? Ali vai ser um primeiro colocado e um segundo colocado, né? Com certeza. Dentro desse ambiente de 44 países, o clima era amistoso, era um clima... Deixa eu esconder o que eu estou fazendo para você não me copiar. Como que era o clima dentro desse lugar? Cara, eu te confesso que eu pensava que era assim, quando a gente chega num espaço de competição. Eu pensava que ia ter aquela rivalidade. Quase uma animosidade. Sim, mas assim, é muito diferente disso. Quando a gente chega na competição,
A gente vê que não é a hora que a gente vai conhecer o coleguinha ali e vai querer mudar nossas coisas porque conheceu alguém, porque viu alguém. Porque é algo que a gente já está treinando há meses e que não tem o porquê da gente querer mudar isso. Claro. Então, eu achava que era um ambiente assim de rivalidade, mas não. É totalmente o contrário. Quase colaborativo Sim, mesmo. Que legal, que legal. Você vê ali todo mundo conversando, poucas vezes compartilhando um com o outro o que vai fazer, mas é muito focado assim em ter essa interação um com os outros para se conhecer mesmo e não ter essa rivalidade. Até porque, imagino, né? Você percebe a oportunidade que você tem. Quanto tempo durou essa etapa lá? A gente ficou 10 dias foram 10 dias de viagem. Então a gente teve contato com todo esse pessoal durante mais ou menos 5, 6 dias. Então veja, muito pontual. Eu imagino que você percebe que você está vivendo um dos momentos da tua vida ali, né? É uma oportunidade de muita troca, como você acabou de falar, até de network importantíssimo, imagino. E aí, como o Zé te perguntou, vou te perguntar de volta agora, lá na França. Os avaliadores são todos instrutores do Senac também? Ou vem gente de fora, eles convidam? Como que você colocaria esse momento aí dentro de um espectro da gastronomia mais aberto, mais global? Tinha gente de olho ali? Como é? Então, o Senac é a instituição que promove essa participação na World Skills. Então, no Brasil. Então, cada país tem a sua instituição que também faz essa promoção, esse direcionamento dos alunos para até chegar na competição. Então, lá também os avaliadores eram como se fosse aqui o meu treinador, quem era um dos avaliadores de lá. E lá a gente também tinha o júri cego que fazia essa parte de degustação. Que legal. Dinâmica parecida, então. Sim, a dinâmica é muito parecida. Só que uma proporção um pouco maior. Claro, global, né? Global. Sim. Você viu lá alguns profissionais que você tem como referência ou conheceu pessoas que se tornaram referências? Olha, eu confesso que lá os avaliadores externos que faziam essa parte da degustação não eram pessoas... Eu vou te dizer que eu não sei quem eram, porque eu acabei não vendo eles ficavam num espaço separado, mas tinha muita gente no pavilhão. Acho que igual o Oséias comentou da feira que você teve lá em Paris. A competição era uma coisa muito parecida, porque era um pavilhão imenso para caber 64 modalidades diferentes, com às vezes 15, 20 pessoas competindo ao mesmo tempo. Eu vi na internet, um mega evento, cara. Assim, troço absurdo, cara, a estrutura. Eu confesso que eu não consegui visitar, eu gostaria de ter visitado mais o pavilhão, ter conhecido as outras ocupações, mas eu não consegui porque era uma estrutura surreal, assim, de grande. Ou seja, você acabou de falar que são 64 habilitações do Senac. É que daí entra o tanto Senac o Senac... nacional. O Senac é nacional também. Dos Senacs ao redor do mundo, né? Porque o Senac é nacional. Não sei como... Imagino que o Senac seja só no Brasil. Sim. E no mundo eles têm... Serviço nacional, né? Um irmão dele, primo, primo irmão. Um avatar dele. E junto com o Senac, algumas ocupações da indústria vão pelo Senai. Que aí o Senai, que é a instituição que tem mais essa coisa da indústria, que leva o restante das ocupações. O Senac vai com 7 e o Senai vai com o restante. Ô Paulo, desculpa André, rola degustar o prato dos outros ou não tem esse momento? Não, lá não tinha. Faz o teu e espera a comissão. Espera a comissão. Espera a nota. Teve oportunidade de troca de técnica, ver como
um colega executa alguma coisa e tal, também tão corrido que não deu tempo para isso? Não, isso eu consegui ver ainda, porque em alguns dias eu terminava a prova mais cedo, então eu conseguia ele dar uma espiada no que eles estavam fazendo. Tinha dias que eu só tinha prova à tarde, então na parte da manhã eu conseguia dar uma circulada e ver o que estava rolando. Então foi uma parte bem interessante. E alguma coisa chamou a atenção? Chama. Na parte da cozinha, algumas preparações do pessoal da Ásia, mais do Oriente, assim, eles trazem algumas preparações que a gente vê aquilo e fica pensando como que no mesmo tempo de prova que eu tinha, a pessoa conseguia fazer tudo aquilo. Ah, que interessante. Assim, é uma coisa... assim, é uma troca de conhecimento pra gente ver que quanto mais à frente a gente tá, parece que mais atrás a gente... Você sabe que eu assisti agora recentemente, engraçado você falar isso, mas A Guerra dos Chefes. Você já assistiu esse aí na Netflix? Eu nunca assisti, mas eu já vi falar. Eu acho que você vai se interessar muito, porque na Ásia, obviamente, são 100 chefes competindo entre... Claro que já no primeiro corte sobram 20, né? Sim. Mas aí são 20 que é mais ou menos isso aí que você falou, é de cair o queixo, sabe? E eu queria entender daí melhor agora, quando realmente saiu o resultado lá, depois desses 5 dias que você passou lá, como é que veio isso? O Brasil ganhou, na verdade, Paulo Bedin, certo? Sim. O cozinheiro, o tempo todo nós estamos falando de cozinheiro, tem chefe também, não como... cozinheiro. Cozinheiro. Sim. Como é que foi a repercussão disso? Como é que você sente para você, para o Senac, obviamente, e para Curitiba, ou o estado do Paraná, Sim. ou o Brasil? Como é que foi, você sentiu essa repercussão? Bom, pra gente foi um resultado que a gente, de certa forma, não sei se eu posso dizer que esperava, mas a gente imaginava. Porque alcançar o pódio é uma coisa muito difícil. Você acabou de falar dos monstros asiáticos Sim. que estavam lá, né? A gente Tanto sabe. que o pódio ele foi composto 100% pela Ásia. Na cozinha, em primeiro lugar, a gente teve a China. Em segundo lugar, a Coreia. Em terceiro lugar, a China Taipei. Da cozinha eu fiquei em 11º e fui contemplado com a medalha de excelência, que é uma medalha que premia as melhores notas dentre uma média que eles fazem com a nota geral. E para o Senac Paraná, para o Paraná, isso foi um resultado histórico, porque nunca nenhum competidor tinha chegado até essa parte, até assim, esse último degrau da escada de participar da World Skills. A gente já teve competidores do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Minas Gerais, de outros estados, mas do Paraná foi a primeira vez que a gente teve um competidor representando a cozinha na World Skills. E além da medalha de excelência na cozinha, a gente teve uma medalha de prata também do Paraná, da ocupação de cuidados de saúde e apoio social, que é a parte de enfermagem. Então, assim, isso foi um resultado, foi uma marca histórica tanto para o Paraná, tanto para o Senac Paraná. E assim, a gente tem tentado mostrar a importância desse resultado, de como assim, o nosso ensino está em um nível de excelência, porque, querendo ou não, a gente trouxe isso, a gente trouxe essa medalha de excelência, essa medalha de prata, que mostra o quão alto é o nível do nosso ensino. E também, falando em nível Brasil, a gente também teve uma outra marca histórica, que foi a primeira medalha de ouro, que foi trazida para o Senac, que foi da ocupação de cabeleireiro, da competidora do Rio de Janeiro. Então, assim, e também a medalha de excelência da menina de florista, que é do Senac de Santa Catarina. Então, foi assim, a primeira vez que o Senac conseguiu trazer essas 4 medalhas na World Skills, dentro
dentre todos esses anos de participação. Muito O bacana. que você apresentou lá? Qual foi o prato? Lá Ou eram os pratos, né? Lá eram 4 dias de prova 4 também. dias. Dá o roteiro para nós aí então, Paulo. Primeiro dia, segundo dia, o que você fez? Vai, no primeiro dia eu tinha que apresentar uma sopa, um prato de nhoque parisiense, uma bandeja de pato assado e um pato trinchado, mais 4 pratos com pato e uma sobremesa. Isso em 7 horas de prova. 7 horas. No primeiro 7 dia. horas de prova, primeiro de dia. pé ali, De pé, ralando. sem parar. Na verdade, Ele 7 fez a horas prova de deitada. prova, né? Ele fez a prova deitada, né? Deitava assim o pato, vem aqui, patinho. Paulo, vamos continuar conversando nós dois aqui no nível, né? Eu não sei se ele vai querer, foram porque cada 7 pergunta que horas você faz, ali cara. na bancada, mas isso fora já começou do mise en place colocado e Não, tal. é isso. Você então, as horas de trabalho até num tiro único no dia, dava quanto tempo? Não, nessas 7 horas era contando assim, do horário que eu entrava na cozinha até quando eu entregava a cozinha. Mas no primeiro dia você já executou quase 10 pratos? Sim. Meu Deus do céu. Eram 4 sopas, 4 nhoques. 4 sopas? Você Eram falou sopa, 4... achei que era uma sopa. Não, são 4 pratos de cada. Então assim, eram 4, 8, 12, 16, mais uma sopeira, mais uma bandeja de pato e os acompanhamentos. Jesus amado. Aí o segundo dia era o dia de cozinha fria, que daí eu tinha que entregar um bolo com nas cores da França, um bolo vermelho, branco e azul, com uma decoração de chocolate, que daí foi nesse que a menina da Coreia fez uma escultura de chocolate em cima do bolo, assim, uma coisa surreal. Tinha que entregar uma terrine de frango, um patê de fígado. Que mais? O que eu lembro é só. Segundo dia. Vamos pro terceiro dia. O terceiro dia era um dia que eles tentaram aproximar mais com a vivência de um restaurante. Era uma prova em conjunto com a ocupação de serviço de restaurante. Então a gente tinha 3 horas e 15 para fazer todo o mise en place, deixar tudo separado, pré-pronto. E daí começava o serviço e a gente tinha mais 1h30 para fazer o serviço. Aí vinha as comandas, a gente preparava, soltava as mesas. Ô, louco! Então esse para foi... servir quantas pessoas? Eram 16 pessoas. Sempre 16 pessoas, Sim. até independente do dia. E no quarto dia? O quarto dia, de novo, era o dia das técnicas versus agilidade. Ah, certo. Que Quanto aí essa tempo de prova? Essa era uma prova rápida. Ao total dela não durou 1h30, porque eram técnicas que iam desde 30 segundos até no máximo 5 minutos. Então... E fazia em pé essa prova também? Ou... Paulo, parabéns pela resiliência, velho. Parabéns para até onde você alcançou. Agora eu quero virar um pouquinho essa chave da nossa conversa. A gente recebe muita gente aqui de várias etapas da cadeia gastronômica, da corrente, né, como a gente fala. E a gente tem falado, sempre a gente acaba voltando no tópico da formação. Sim. Sabe? Existe um debate que eu acho que já é um debate meio vazio, tá? Na minha opinião, de André, essa questão do cozinheiro versus chefe. Eu acho que já deve estar claro para todo mundo que o cozinheiro é o cozinheiro, é o cara que tem a técnica, é o cara que tem, né, tá in charge ali, né, tá ao cargo dele executar. E o chefe, digamos, inclusive esse final de semana um chefe me mandou uma direta, falou: o chefe ele não necessariamente precisa saber cozinhar, ele precisa entender do negócio, mas quem tem que saber cozinhar mesmo é o cozinheiro. O chefe tem que tocar a equipe. Depois você vai me dizer se você concorda com essa afirmação ou não, mas a minha pergunta para você agora é: como é que você enxerga essa moçada? Porque você está vindo... Desculpa, posso te perguntar a tua idade? Tenho 22. Você é muito jovem, tá? Mas você está vindo aí de um batidão que é bem acima da média, bem fora da curva, e você tem diariamente se preparado e continua. Como é que você enxerga essa questão dessa moçada que está entrando no mercado da gastronomia hoje, do ponto de vista da formação? O que existe, o que você sente falta? Olha, eu confesso que na cozinha é um lugar que tem entrado muitos jovens
quando eu trabalhava, quando eu tava mais assim nessa rotina de estar em restaurante, tem muito público jovem que se interessa pela cozinha, pela gastronomia em si, só que muitas vezes com aquela visão de ter assistido um programa de TV e achar que tudo é um programa de TV, assim, tudo é um reality. Mas a gente sabe que na cozinha é muito diferente da gente estar assistindo ali na televisão. Então é aquela coisa da gente se jogar assim e estar aberto a tudo que pode acontecer de uma cozinha, tanto de bom quanto de ruim. Entender que é uma rotina mais cansativa. Você tem que entender que às vezes você vai deixar de lado o seu final de semana, o seu feriado, para estar trabalhando. E a formação também hoje em dia é uma coisa indispensável, porque dependendo para alguns cargos que a pessoa queira subir, ela vai precisar ter uma formação mais técnica de um ensino superior, ou até mais para poder subir de cargo, chegar ali num cargo de cozinheiro mais alto, ou de chefe de cozinha, ou um chefe executivo que seja. Então essas duas coisas elas precisam andar sempre juntos, desde a parte técnica até a parte da formação. Porque existem os cozinheiros que se formam ali na cozinha, mas às vezes não tem uma formação prévia, uma faculdade, um ensino superior. Tá. E isso às vezes acaba limitando eles de terem um ganho maior, um cargo melhor. E outras vezes a gente tem jovens que acabaram de sair da faculdade, entrando em um restaurante, em uma cozinha, para compor assim, uma brigada de cozinha, mas que não tem essa questão da experiência, de já ter passado anos numa cozinha ali, tocando uma... E é uma... Assim, precisa ter um começo, a gente precisa que esses lugares dê a oportunidade para que esses jovens possam entrar, assim, ele vai entrar lá do menor nível até ele ir conquistando a sua carreira. E o teu plano qual é, Paulo? Agora ganhou, voltou agora em setembro da França, qual que é o teu plano? Vai para a área de ensino ou vai para o mercado? Olha, eu quero seguir nessa área de ensino no Senac durante um tempo e ao mesmo tempo eu quero tentar voltar um pouco para esse mercado de trabalho, voltar a ter um pouco mais essa vivência de cozinha, para ter mais essa prática, essa vivência de estar na cozinha, de estar no restaurante, porque na competição a gente aprende muita coisa, a gente passa ali horas e horas dentro de um laboratório treinando, desenvolvendo coisas, mas a gente está distante de uma cozinha de fato. A realidade é totalmente distinta. Sim, é uma realidade muito diferente. Então, agora eu vejo que é o momento de unir essas duas coisas, de unir esse momento de aprendizado que eu tive, de desenvolvimento técnico, e ver como que eu consigo aplicar ou aproveitar isso em uma cozinha de fato. Inclusive, o Senac tem lá a cozinha do Senac, sim, né? E até agora eu estou pensando em quem quiser conhecer o teu trabalho, ter contato com a tua culinária. Como é que funciona? O cara consegue ir ao Senac diariamente ou é mais final de semana? Como é que é? O Senac tem o restaurante escola que funciona de segunda a sábado. E lá qualquer pessoa pode ir, pode fazer uma reserva para estar almoçando, lá só abre no almoço, para estar conhecendo um pouco de como funciona o serviço de lá. Tem que fazer reserva? Não necessariamente. Não, André de Barros ali, dá para chegar do Guadalupe. Isso. Chega aí. E aí como é que é? É um à la carte ou tem buffet? Como é? Lá eles trabalham com a sugestão do dia, de segunda, terça, quarta e sexta. E no sábado tem a feijoada Sim, acho que no quarta-feira tem barreado, inclusive. Na quinta-feira tem o buffet de barreado. Olha, então, que bacana. E aí nos dias que tem a sugestão também tem um menu à la carte. E daí tá sempre aberto para quem queira conhecer. Você tá sempre ali pela cozinha, tá participando do processo da... Agora que eu tenho um pouco mais de tempo,
mais livre, às vezes eu até consigo dar uma mão, ajudar alguma coisa para o restaurante, Certo. mas eu quero tentar ficar um pouco mais nessa parte agora, de tentar ver o que a gente consegue aplicar que foi trabalhado na competição, no restaurante. Pô, o cara com 22 anos já é uma enciclopédia, né? Agora você com mais tempo, você frequenta restaurantes aqui em Curitiba, você vai aos lugares, você tem conhecido o trabalho de alguns chefes ou alguns restaurantes? Olha, eu vou te dizer que eu não saía tanto, mas agora eu tenho começado a desbravar um pouco, aos poucos, o que eu consigo aqui. E o que em você tem Curitiba. visto aí, do teu ponto de vista aí, que você está vindo de uma longa jornada dentro da cozinha e de formação? Sim. O que você tem visto por aí? Comente. Olha, eu vejo uma diversidade bem grande de cozinha aqui em Curitiba. Confesso que eu não... É difícil, acho que você vai poder me dizer melhor isso. É difícil ter uma cozinha tão específica, falar assim, nossa, isso aqui é uma coisa muito curitibana. A gente tem os pratos mais conhecidos, como a carne de onça, esses mais... Pão com bolinho. Pão com bolinho, mas... Aquela comida de Santa Felicidade, que é aquela mesona Sim. posta. É, a parte lá do frango, do frango com polenta lá Isso. de Fala-se Santa. muito na massa com filé mignon, Sim. né? Que a gente falou agora há pouco também. Agora, algum trabalho te chamou a atenção ou um restaurante que você possa, se você fosse recomendar, pô, achei interessante, gostaria de voltar nesse lugar ou gostaria de trabalhar em determinado lugar? Olha, tem um bar que eu fui esses tempos atrás, que eu assim, já passei muitas vezes em frente a ele, mas nunca tinha entrado, que é o Bar Otelo, não sei se vocês conhecem. Sim, ali na Carlos de Carvalho. Na Carlos de Carvalho, que assim, é um lugar que tem uma comida de boteco, assim, que... Sim, confesso que surpreendeu, porque é um trabalho muito bem feito, muito bem executado. Bacana. E que, assim, eu confesso que imagino que deva agradar um bom público, assim, aqui em Curitiba. Mas de novo, antes para pendurar a conta no nome do André Bezerra. Ele tem conta. Ah, é? Lá. Ah, pode pode chegar deixar, lá, já então. que tu gostou, diz só, pendura no Bezerrinho lá. Quem Tem crédito? falou? A Tem galera crédito? me Tem conhece crédito. lá, Tem crédito bonitão. ali, tem crédito ali. Vai por mim, né? Algum restaurante? Foi. Algum Ali é mais restaurante. pegada, como se falou, de Sim. boteco, né? Bom, o que eu fui recentemente é o Fair que o Lenin Paliano trabalha ali na região da... O FER, do Lenin ali na Manuel Ribas, Isso. isso. Foi uma pegada mais contemporânea que confesso que chamou bastante atenção também pela qualidade técnica dos produtos executados. Assim, é um lugar que tem um diferencial assim dos restaurantes que a gente tem aqui. Nossa, que legal, né? História bacana para 22 anos, né? Tá de parabéns, viu, Paulo? Você já acumulou aí uma estrada. Sim. Que tem gente com bem mais idade, gente assim da idade do André Bezerra, por exemplo. É, que daí não é tão mais, mas... Mas tá de parabéns, viu? Porque, enfim, né, a competição ela sempre tem uma carga de tensão, né, André? Querendo ou não, pode estar muito bem estruturado, muito bem assessorado, mas uma competição, né? É inerente ao negócio, né? Não, eu acho que a tem competição ela tem uma carga de pressão, uma coisa Exatamente. inerente A competição, né? A competição é isso aí, André. Que bacana isso que você falou, Zéias. Então, vamos desenvolver isso. A competição ela tem uma carga inerente de pressão Sim. da competição. E para um cara de 22 anos, olha, parabéns, parabéns. Obrigado. Vem pro mercado, que o mercado está esperando gente nova, com ideias boas. A gente aqui na cidade está muito bem servido, né, de mentes Sim, criativas. com certeza. Muitos bons restaurantes, nós temos aqui profissionais excelentes, mas é sempre bom um frescor, né? Muito legal. Ainda mais com todo esse Verdade. preparo, com todo esse cuidado, né? Sim. Com toda essa bagagem que está trazendo, vem para o mercado quanto antes aí que o mercado vai te receber de portas abertas. Tenho certeza, né, André? A gente conhece muita gente aí, vai ter um monte de porta aberta para ti aí executar e mostrar o teu talento, Paulo. Inclusive já começou a ser assediado aí pelas cozinhas ou alguém já te procurou, já estão de olho no teu trabalho, como é que tá? Olha, eu tô só no aguardo, eu confesso que eu não...
Assim, tô na expectativa de começar alguma coisa diferente, de assim, de estar no Senac, mas estar desbravando um pouco das cozinhas aqui de Curitiba, tanto para conhecer e também para ter essa experiência, mais essa vivência. E o que tiver, assim, eu... Você vê a classe dele que ele não respondeu com classe, né? Não foi abordado ainda por um Lênin Palhano, que você acabou de falar que te admirou a cozinha dele e tal. Fique tranquilo que agora que você veio na Xepa no ar, meu amigo, vai chover convite para você. Desculpa, Senac, eu sei que ele tá muito bem aí, mas a gente quer realmente que essa história dele tão bacana seja conhecida. Claro, né, com certeza. A cidade merece, né? Merecidamente. E agora uma coisa um pouco mais pessoal. Quando que foi essa sinapse de você resolver ir para a cozinha? Tua família, tua mãe, cozinha? Qual que é a tua referência em casa? Bom, meus pais são agricultores lá em Jandaia, desde que me conheço por gente. Então a gente sempre tem essa influência de seguir muito que os nossos pais estão no caminho. Então eu tenho uma irmã que fez agronomia, que ela hoje já trabalha, ela mora no Rio Grande do Sul. E eu dei uma desvirtuada assim do caminho e antes eu tinha um desejo assim de seguir para a parte de veterinário, mas aí eu acabei mudando as ideias e acho que no final do meu ensino médio que eu decidi que eu queria seguir para a área da cozinha. Que aí eu pensei, pô, é um curso rápido, assim, se eu ver que não dá certo, eu posso fazer o curso, trabalhar um pouco, ver aonde que eu vou me encontrar. E ou partir para outra. E se não der certo, partir para a próxima. E deu certo. Excelente. Qual que é teu prato favorito para comer? Nossa, eu gosto muito aquela comida de final de semana, aquela mesa com no almoço na casa de vó, que tem macarrão, que tem aquela costela assada, uma farofa. Eu, assim, tenho uma certa memória com essas comidas coisa boa, comida afetiva. Domingo. É isso aí, coisa boa. E qual que é a tua linha que você mais gosta de trabalhar, de preparo para cozinhar? Eu tenho uma paixãozinha assim pela confeitaria e pela panificação. Ah, é? Olha só. Eu tive a oportunidade lá em Maringá de trabalhar em uma padaria assim de fermentação natural. A gente trabalhava com produtos orgânicos e querendo ou não, era um trabalho diferente das padarias mais tradicionais. Então eu pude aprender muito dessa parte, eu pude desenvolver muito disso lá dentro e hoje eu confesso que eu tenho uma certa experiência que eu consegui manter disso e eu tento cada vez mais desenvolver isso e é uma coisa assim que me chama mais atenção. Excelente, excelente. Maravilha, Oséias, fica à vontade. Nada, só agradecer a tua presença, aceitar o nosso convite, desculpa qualquer coisa da parte do André, né? Normalmente a gente tem esse tipo de reclamação com as pessoas que a gente convida, mas eu acho que sobreviveu e suportou bem. Eu sei o quanto é difícil, mas enfim, obrigado pela tua presença, viu, Paulo? Brincadeiras à parte, parabéns, viu? Parabéns. De verdade. E agora eu gostaria de abrir para você, fica à vontade se quiser mandar um recado, agradecimento, se quiser falar alguma coisa para essa moçada que está vindo atrás de você aí também, porque hoje você já se torna uma referência, então, por favor, agora o espaço é teu para falar. Bom, queria primeiramente agradecer o convite de vocês de estar aqui compartilhando um pouco do que é essa vida de cozinha quando a gente está em uma competição. Eu espero que alguns jovens se inspirem também, talvez seguir nessa vida de competição. Confesso que não são todos os dias de glória, mas quando a gente vê um resultado bacana, isso anima a gente. E para quem tem o interesse de ir para a cozinha, a gente precisa ser, de certa forma, sincero que não é uma jornada fácil, não é uma profissão tão gloriosa quanto parece, mas ela traz assim uma recompensa para a gente quando tudo começa a dar certo. Às vezes demora para conseguir engrenar
na área que a gente gostaria, chegar no restaurante que a gente imaginaria trabalhar, mas é uma profissão assim que é uma profissão muito linda, a arte de poder cozinhar para as pessoas, de poder fazer pessoas mais felizes cozinhando é uma coisa assim que a gente só consegue sentir quando a gente está colocando a mão na massa e colocando um prato assim na mesa do cliente. Maravilha. Maravilha. Coisa boa. Trezão, obrigado. 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 Parabéns para você e parabéns também, não posso deixar de cumprimentar o Senac, né? Porque é verdade. Que trabalho incrível. Eu realmente nunca tinha tido contato com uma coisa que fosse tão aprofundada, tão bem desenvolvida e com tanta perenidade, né? Sim. Eu acho que isso conta muito. Não, com certeza. Gente, até semana que vem. Obrigado. Beijo. Obrigado. Até a próxima.